Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa é mais uma videoaula, né, do conjunto aí de aulas sobre geometria analítica plana e nós vamos tratar aqui sobre paralelismo e perpendicularidade no plano cartesiano, tá bom? Quando duas retas são paralelas, né? E quando duas retas são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus, né? Ângulos retos. Então vamos à nossa videoaula. Bom, retas paralelas no plano cartesiano. Tá? Eu já comecei a falar um pouco sobre isso em aula anterior, né? E há um método prático para determinar se duas retas, né, distintas, tá? RS do plano cartesiano são paralelas. Como é que funciona esse método? Você vai fazer o seguinte, escrever as retas na forma reduzida, né? Forma reduzida é essa aqui, por exemplo, igual está aqui da reta R. Y é igual, né, M de R vezes o X, tá? Mais um K de R. E S igual a Y de R, o y, né, que é igual o m de s vezes um x mais o k de s, tá bom? Aqui é a tangente, né, o m de r é a tangente, né, do ângulo que a reta R forma com o eixo dos abscissas, tá? O ângulo, né? E no caso, sempre o ângulo do eixo para a reta, tá? Não pode esquecer disso. E aqui o m de s é a mesma coisa, a tangente do ângulo que a reta S forma com o eixo das abscissas, o eixo x, tá? Então você vai escrever essas retas na forma reduzida e verificar se as inclinações, né? Ou seja, o coeficiente angular, tá bom, gente? Coeficiente angular, né? De ambas são iguais, tá bom? Coeficiente angular. Não pode esquecer disso, tá bom, gente? Coeficiente angular, ou seja, né, o m da reta R é igual ao m da reta S, né? Da forma que elas estão escritas aqui, ó, se esse número aqui que multiplica x é igual a esse número que multiplica o x da da equação da outra reta, tá bom? Bom, e agora tem uma figura aí para a gente pensar um pouco. Então, gente, se essas duas retas, né, são paralelas, né, esse ângulo que elas formam aqui com o eixo das abscissas, o eixo dos x, gente, é o mesmo ângulo, né? Ele vai ter a mesma medida, vamos supor, θ, né? No caso aqui, o desenho aqui está levando a crer que é um ângulo agudo, né? Mas elas poderiam estar inclinadas assim, e nós teríamos um ângulo aí obtuso, né? De 90, entre 90 e 180 graus de medida, tá? E aqui no caso está entre 0 e 90 graus de medida, no caso dessa figura, tá bom? Bom, então, né? Como funciona isso? Vamos ilustrar um pouquinho aí as coisas, né? Vamos lá ao nosso quadro branco. Pessoal, por exemplo, aqui, ó, a reta T e a reta V são paralelas, tá bom? Por quê? Né? Nós podemos verificar isso visualmente a partir das equações reduzidas de ambos. Ó. Porque a reta T tem a forma reduzida, né? Y que é igual a 2x menos 7 e a reta V tem a forma reduzida y que é igual a 2x mais 3 quartos, né? Então, o que determina mesmo nessa forma reduzida é isso aqui, ó, o coeficiente angular, né? Que é a inclinação, que é a tangente, né, do ângulo que elas formam com o eixo das abscissas, tá bom? Se é igual, na verdade, então realmente essas retas são paralelas, tá? No caso, claro, são retas distintas, né? Olha, porque elas passam, elas intersectam no eixo das ordenadas, por exemplo, essa aqui na ordenada menos 7, essa aqui na ordenada 3 quartos, tá bom? Então, é isso aí que vocês têm que lembrar. Sempre, gente, sempre na forma reduzida, tá? Não é na forma geral, não é na forma paramétrica, não é na forma segmentada, tá na forma reduzida. Qual que é a forma reduzida, gente? Forma reduzida, né? É essa forma aqui, né? Essa aqui é a tangente, né, do ângulo, né? É o coeficiente angular, tá? Que é
a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, tá bom? Então, temos que focar aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, para ilustrar melhor isso aí, para o nosso entendimento, né, ficar mais claro, vamos em um problema, tá? Um problema clássico. Isso aí, sempre a gente esbarra por ele aí em alguma avaliação, né? Ou em alguma prova de concurso, vestibular, é um conhecimento básico e até mesmo a nível superior, né? É lá já da geometria analítica de nível superior. Vamos lá. Considere a reta R de equação geral 6x mais 2y menos 7 igual a zero, tá bom? Então, nós vamos ter que trabalhar aí para equação reduzida, tá? Determine a equação reduzida da reta paralela a R. Então, nós vamos determinar a equação da reduzida de uma reta que é paralela a R e que contém o ponto de coordenadas menos 2 e 3, tá? Então, nós vamos usar essa informação aí também, tá bom? Para determinar essa tal reta paralela a R, tá? Ou seja, que passa por esse ponto, e que esse ponto pertença a essa reta paralela. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, primeiro, nós temos que saber, né, o coeficiente angular da reta R. Então, nós vamos escrever essa equação aqui, né, na forma reduzida. Nós vamos pegar essa forma geral e escrever ela na forma reduzida. Então, vamos lá. 6x mais 2y menos 7 igual a zero. Então, nós vamos isolar o y, né, que é isso que nos dá a forma reduzida. Subtrair menos 6x a ambos os membros. Somar mais 7 a ambos os membros. Né? E agora dividir ambos os membros por 2. Né? Então, nós temos menos 6 dividido por 2 dá menos 3, né? 7 dividido por 2, vamos deixar nessa forma aqui, mais 7 mesmo. Então, a inclinação, o coeficiente angular dessa reta R é menos 3, tá bom? Menos 3. Então, vamos supor que S é paralela a R, né? E S tem esse formato aqui, ó. Y é igual a M de S, X, mais um K de S. Então, de cara, gente, ó, de cara, o M de S tem que ser igual ao M da reta R, né? Que essa aqui é a reta R, tá? Que é igual a menos 3. Então, de cara, essa reta S, a gente sabe o seguinte, que ela é assim, ó, menos 3x mais um K de S. Aí é o seguinte, se esse ponto aqui, ó, aí vamos lá, se menos 2 e 3, né, pertence a S, então nós podemos, né, substituir o x aqui por menos 2 e o y por 3, porque se esse ponto aqui pertence a essa reta, né, nós obteremos o que? Esse K aqui da reta S, tá bom? Simples assim, Então, nós podemos dizer o seguinte, que menos 3 vezes menos 2, né, mais o K de S, isso é igual a 3. Simples assim, tá bom? Bom, com isso a gente calcula esse K, tá? E vamos obter, né, a equação reduzida dessa reta paralela que contém esse ponto, tá bom? Isso aí é o básico para fazer esse tipo de problema. Agora vamos só resolver aqui, né? Menos 3 vezes menos 2 dá 6, mais o K de S é igual a 3, né? Então, o K de S é igual, subtrair 6 a ambos os membros, né? E esse K de S é menos 3, coincidência, tá? Coincidência. Então, a equação reduzida da reta S, né? Ela tem esse formato aqui, ó. Menos 3x por ser paralela, né, à reta R. E mais menos 3, né? Mais vezes menos dá menos, tá? Então, chegamos aí ao que foi solicitado, tá bom? Então, essa é a forma.
coincidência, né? Menos 3x menos 3. Eu fiz para ficar, assim, esse exemplo ficar até mais bonitinho, assim, né? Diferente, uma coisa diferente. Tá? Mas podia ser aqui qualquer outro número real, tá bom? Em vez de menos 3, tá ok? É uma mera coincidência mesmo, tá? Então, aí resolvemos esse problema, né? Espero que vocês tenham entendido. Os problemas geralmente são muito similares a esse, tá? Você pega uma forma, né, de uma reta, calcula o coeficiente angular, né, escrevendo ela na forma reduzida, aí você passa por um outro ponto para você achar esse K aqui, tá bom? Esse K é também conhecido como coeficiente linear, não é verdade? Então é isso, vamos continuar a nossa videoaula. Pessoal, então, agora nós vamos falar de retas perpendiculares no plano cartesiano, tá? A demonstração do que eu vou apresentar aí não é tão simples igual a primeira. A primeira é muito simples, né? Porque se as retas têm o mesmo ângulo, elas têm o mesmo coeficiente e tem a mesma tangente. A tangente, né, na verdade, é de um ângulo de medida entre 0 graus e 90 graus e de medida entre 90 graus e 180 graus, né? É única, a tangente é única. Então, essas retas só podem ser paralelas mesmo, tá? Agora, no caso de retas perpendiculares, né? Também há um método, tá? Prático para determinar se duas retas distintas, R e S, tá? Eu estou colocando não paralelas aos eixos, porque se elas forem paralelas é bem mais simples, tá? Do plano cartesiano são perpendiculares, tá? Então, como que funciona esse método? Novamente, tá, gente? Escrever as retas na forma reduzida, tá bom? Vamos trabalhar sempre aí, tanto nas paralelas quanto perpendiculares, com a forma reduzida da reta, né? Com a ação na forma reduzida da reta. E verificar se o produto das inclinações, ou seja, o produto dos coeficientes angulares de ambas é igual a menos 1, tá? Ou seja, né? O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, isso é igual a menos 1, tá bom? Para R, né, na forma reduzida, igual está aqui, M de R vezes X mais K de E, tá bom? Y igual a isso, né? E S, Y é igual a M de S, que é o coeficiente angular de S, vezes X mais o K de S. Tudo bem? Então, gente, se o produto desse número aqui, da equação da reta E na forma reduzida, vezes esse número aqui, da equação da reta S na forma reduzida, se esse produto for igual a menos 1, então elas serão retas perpendiculares. Tudo bem? Então agora, né, gente, vamos lá ao nosso quadro branco, né, para uma demonstração. Ah, não, mas antes eu vou mostrar para vocês aí uma figura aí para ilustrar, né, essa situação. Tudo bem? Bom, então aqui no plano cartesiano a gente tem a figura aí, né? Então aqui nós temos uma reta S, tá? Um ângulo aqui que ela forma com o eixo das abscissas. O ângulo, eu fiz um ângulo aqui obtuso, no caso, entre 90 de medida entre 90 graus e 180, mas por isso poderia ser o inverso, tá? E aqui no caso da reta R, né? Reta R, o evidente será um ângulo agudo, né? Tá bom? E aquela forma com o eixo das abscissas, tá? Então, gente, a partir dessa figura aqui nós vamos trabalhar aí uma demonstração, né? Que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra, né, é igual a menos 1, tá bom? Então, agora sim nós vamos ao nosso quadro branco. Bem, pessoal, então aqui voltamos àquela figura, né? Aqui está a reta R, aqui está a reta S, tá? Lembrando aí, cada uma na forma, as equações de ambas na forma reduzida, né? Podem ser escritas assim, né? M de Rx mais o K de R. Essa da reta R é clara, e da reta S é o M de S, X mais o K de S. Tá? Igual a gente trabalhou lá. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Eu vou nomear esses pontos aqui até para facilitar, tá? A, B, C, né?
Lembrando, gente, que o ângulo R aqui, ó, o ângulo R, no caso do nosso exemplo, nós podemos fazer as duas coisas. A medida, né, essa medida de ângulo aqui, ela está entre 0 e 90 graus, é um ângulo agudo, né? Enquanto essa aqui, tá? A medida desse ângulo aqui, no caso, então, ela vai estar entre 90 e 180 graus. Como esses dois ângulos aqui são suplementares, né? Esse mais esse aqui é 180, então nós podemos dizer que esse aqui tem medida, né? Tem medida, também um ângulo agudo, tá? Com medida entre, a medida dele está entre 0 e 90 graus, tá bom? Detalhes da trigonometria que a gente não pode esquecer, né? Bom, algumas coisas importantes também que a gente deve lembrar, tá? É da trigonometria aqui no triângulo retângulo e também no círculo trigonométrico. Mas primeiro vamos no triângulo retângulo. A tangente, né, de um ângulo entre 0 e 90, né, na verdade, nós podemos escrever ela, né, a partir dos seus catetos, a tangente, né, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. E isso aqui, ó, o M de R, né? O que é o M de R? É a tangente, tá? Tangente desse ângulo aqui, que pode ser escrita como AC, né? AC, que é a medida do cateto oposto, dividido por AB, que é a medida do cateto adjacente, não é verdade? Já desse ângulo, do ângulo θ aqui, do ângulo da reta S, né, que forma com o eixo das abscissas, eu ainda não posso escrever assim, mas eu posso escrever desse aqui, que é um ângulo, agudo, né? Por exemplo, eu posso escrever o seguinte, ó, a tangente de 180 menos o θ de S, tá? Tem que tomar cuidado para não parecer que é posição 180. Isso aqui é um sinal de menos mesmo, né? Isso aqui, ó, pode ser escrito, quem que é o cateto oposto aqui no caso, né? Que é diferente desse aqui, ó. Aqui agora é AB, né? AB sobre o cateto adjacente a ele é AC. E olha uma coisa interessante. A tangente desse ângulo é o inverso da tangente desse. Olha, AC sobre AB e aqui é AB sobre AC. Tá bom? Isso aqui pode ser escrito assim também, então, olha só que interessante. 1 dividido por AC sobre AB, que é igual quem? Que é igual esse M de R aqui. Esse M de R que é AC sobre... Não, desculpa. Que é igual 1 sobre o M de R, tá? O inverso desse aqui. Ah, professor, para que você está falando disso? É porque eu quero chegar num ponto importante. Eu não sei se vocês lembram, como esse ângulo aqui é agudo, né, de 0 a 90, existe uma propriedade da trigonometria importantíssima. Qual é? A tangente do ângulo agudo, tá? É igual a menos a tangente do seu quê? Suplementar. Nossa, professor, eu não lembro disso. Gente, pois é, isso é verdade. Por exemplo, tá? A tangente... Opa, escrevi um rabisquei aqui. A tangente... escrevi demais aqui, né? Estou usando tan, né? Tan para tangente, mas pode ser TG. A tangente de 45, que é um ângulo agudo, é igual a menos a tangente de 135. Como assim? O que tem a ver isso aqui? É que é o seguinte, né? Claro que eu posso multiplicar ambos os membros aqui por menos 1, não é verdade? Mas isso aqui é igual a... O que é 135? Tá? Vou explicar para vocês qual que é a relação. 135 é o quê? É 180 menos esse ângulo agudo aqui no caso, que é o quê? 45, né? Ah, professor, mas você trocou aqui as coisas. Não, esse ângulo aqui é agudo, gente. Esse ângulo é agudo, tá bom?
Então, nós podemos fazer essas coisinhas aí, tá? Nós podemos fazer isso também. E se vocês não tiverem lembrança, vocês vão fazer o quê? Pegam a calculadora e confiram aí para mim. Por exemplo, ó, tangente, por exemplo, de 45, vocês vão ver que é quanto? É 1. Tangente de 135, vocês vão ver que é quanto? Menos 1. Vocês vão ver. É interessante isso aí, mas é verdade. Tangente de 30 graus, né? Aí a tangente de 150, que é 180 menos 30, é menos 1, né, que é menos a tangente de 30. Tá? Vocês vão fazer esses cálculos aí e vão verificar. Então, o que acontece? Tá? Acontece que isso aqui, ó, a tangente do ângulo é θ de S aqui, tá? Essa tangente aqui, ó, quem que é essa tangente? É esse MS aqui. Então, isso aqui, ó, a tangente de 180 menos, né, o θS é igual a menos a tangente do θS. Isso aqui é menos o M de S. Menos o M de S. Mas aí, professor, onde você quer chegar aí com o seu raciocínio? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês. Então, o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar, ó, duas dessas relações aqui. Essa aqui, tá? Essa primeira aqui, ó, M de R, que é igual a B sobre AC sobre AB, e tangente de 180 menos θS, que é igual a B sobre AC, tá? Essa AC sobre AB e essa AB sobre AC. Então vamos lá, vamos organizar aqui um pouquinho. Então o que nós vamos fazer aqui? Olha, M de R, né? M de R vezes a tangente, tá? A tangente de 180 menos o θ de S, né? O que é o M de R? AC sobre AB, né? Isso é AC sobre AB, tá? E o que é tangente de 180 menos θ de S? AB sobre AC. Ora, isso é uma medida, vou simplificar, dá 1 em 1. Isso aqui também é uma medida, vou simplificar, dá 1 em 1, então isso é igual a 1. Então isso vezes isso dá 1. Beleza, professor. É uma propriedade até das tangentes de ângulos, né? De ângulos cuja soma das medidas é igual a 90 graus, né? São chamados ângulos complementares, tá bom? Só que tem um detalhe aqui, olha. Tem um detalhe. A tangente disso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a menos essa inclinação. E aí nós chegamos àquele resultado. Então, ó, M de R vezes menos M de S é igual a 1, né? Isso implica o seguinte, que menos MR vezes MS é igual a 1. Multiplicando ambos os membros por menos 1, nós temos que M de R vezes M de S é igual a menos 1, que é o que a gente queria, né, demonstrar. Tá? Então, se duas retas são perpendiculares, tá bom? Formam ângulos, né, de 90 graus entre elas, tá? Claro, no plano cartesiano, né? Isso em qualquer, até no espaço, tá bom? Mas vamos ficar por aqui, então. Só que a equação delas no espaço é totalmente diferente, a gente trata elas num plano, tá? Então, o produto, né, dos coeficientes angulares de ambas, tá? Esse produto tem que ser menos 1, tá bom? Então, vou dar aqui alguns exemplos para ver se isso fica claro, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, pessoal, olha as duas retas aqui, T e V, né? A inclinação da reta T, o coeficiente angular é 1. Já o coeficiente angular da reta V é menos 1. O coeficiente de uma vezes o coeficiente da outra, que vai dar 1 vezes menos 1, isso dá menos 1, né? Então, né, T é perpendicular a V,
bom? Já aqui na reta W, nós temos que o coeficiente angular de W é 3, e já na reta U aqui, o coeficiente angular dessa reta U é 1/3, tá? 1x sobre 3, ou seja, 1/3, tá? Se a gente multiplicar o coeficiente angular da reta W vezes o coeficiente angular da reta U, nós temos 3 vezes 1/3, simplificando aqui dá 1. Dá 1. Então, ó, conclusão. W e U não são perpendiculares, tá bom? Ah, professor, mas esse 1 vezes esse menos 1 dá menos 1. Nada a ver, né? Nada a ver, tá bom? Não confunda, né, galhos com bugalhos, tá? Tem que ser o coeficiente angular, tá? Tem que ser a tangente do ângulo, né, que a reta forma com o eixo das abscissas, o eixo dos x, tá bom? E é esse número, né? Esse número aqui que multiplica o x quando ela está na forma reduzida, né? Quando a equação está na forma reduzida, tá? A equação de cada reta. Bom, vamos lá um exemplo, né? Vamos a um exemplo aí, tá bom? Bem, pessoal, está aí o exemplo 2 para a gente praticar um pouco aí nossos conhecimentos, tá? Determine a equação reduzida da reta mediatriz do segmento AB, tal que o A tem coordenadas menos 1 e 4 e B tem coordenadas 3 e menos 2, tá? Então tem muita coisa aí que a gente precisa analisar nesse problema. Não é um simples problema de aplicação direta lá daquilo que a gente viu, tá? Então vamos lá, vamos ao nosso quadro branco. Primeiro, né, pessoal, o que é uma reta mediatriz, tá, de um segmento, né? A mediatriz, tá? Vou lembrar para vocês, a mediatriz ela tem a seguinte propriedade, tá? Ela passa no ponto médio, tá? Ela passa no ponto médio de um segmento e ela, gente, ela não sei por que não passa desenho a reta, mas eu vou tentar aqui. Essa reta, gente, ela é, ó, perpendicular, tá? A reta é perpendicular ao segmento, forma ângulo de 90 graus. É isso, tá? Então, gente, a inclinação dessa reta, né, vezes a inclinação da reta que passa por A e B, o produto dela é menos 1. E ela passa no ponto médio. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Olha, primeiro, nós vamos determinar a equação da reta que passa por A e B, né? E nós vamos usar aquele método prático, né? Como é que é o método prático? A gente escreve aqui, ó, as coordenadas x de um ponto, x do outro, né? X de um ponto, x do outro, y do primeiro ponto, o y do segundo, escreve x, y, depois repete o x e o y, né, do primeiro ponto, e assim a gente consegue calcular o determinante, né? Isso tem que ser igual a zero, método prático. Então, ó, vamos lá, multiplica, né, assim, tá? Então, vamos lá, vai ficar menos 1 vezes menos 2 dá 2, né? 3 vezes y, 3y, x vezes 4, 4x, né? Agora a gente multiplica essas diagonais assim, né? Só que inverte o sinal, altera o sinal do produto, tá? 3 vezes 4 dá 12, só que vai ficar menos 12. X vezes menos 2 dá menos 2x, vai ficar mais 2x. E menos 1 vezes y dá menos y, só que alterando o sinal vai ficar mais y. Isso tudo tem que ser zero, ou seja, né? 4x com 2x dá 6x, né? 3y com y dá 4y, né? Menos 12 com 2 dá menos 10, né? Isso é igual a zero. Agora nós vamos escrever isso na forma reduzida, né? Que é 4y, que é igual a subtrair 6x a ambos os membros, né? Somar 10 a ambos os membros, né? E o que nós vamos fazer aqui? Dividir tudo, ambos os membros, por 4. Então vai ficar assim, né? Menos 6 quartos de x, mais 10 quartos.
Isso vamos simplificar para ficar mais fácil, né? 6 e 4 por 2 vai ficar menos 3 meios, tá? 10 e 4 por 2 vai ficar mais 5 meios, tá? A inclinação, né? Vamos chamar assim, M de AB, né? Inclinação da reta que passa por A e B é menos 3 meios, né? Tá aqui, ó, coeficiente angular, verdade? Agora, vamos chamar essa reta aqui de R, tá? R é perpendicular à reta que passa por A e B, né? Não estamos pensando na reta, vamos pensar no segmento. Agora, gente, a gente já sabe o seguinte, ó. Que a inclinação de R vezes a inclinação de AB, que é quanto? Menos 3 meios. Isso tem que ser igual a menos 1, né? Então, multiplicando aqui, multiplicando ambos os membros por 2 e dividindo por 3, né? E também multiplicando por menos 1, né? Vamos multiplicar por menos 1. M de R vezes 3 meios é igual a 1. Né? E aí, gente, vamos calcular a inclinação aqui de R, né? 2 multiplica, 3 divide, então M de R vai ser igual a 2 terços, tá? Então, se tem uma reta R, tá? Tem uma reta R, ela tem esse formato aqui, ó. 2 terços de X mais um K de R, né? E como que a gente calcula esse K? Ora, a segunda informação sobre a mediatriz é que ela passa pelo ponto médio do segmento, tá? Ponto médio. Então, nós vamos pegar aqui e calcular as coordenadas desse ponto médio, né? Quem que é o ponto médio de AB? Vamos fazer aqui agora. O ponto médio de AB, do segmento AB, se a gente puder dizer assim, né? Nós vamos somar os x, dividir por 2, né? E vamos para achar a coordenada das abscissas desse ponto e somar os y e dividir por 2, tá bom? Mais menos 2 dividido por 2, né? Ou seja, menos 1 mais 3 dá 2. Dividido por 2 dá quanto? 1. 4 com menos 2 dá 2. Dividido por quanto? Dá 1 também. Olha que legal. Então, o ponto médio, né? Ponto médio do segmento AB é 1 e tem coordenadas 1 e 1. Coincidência também, né? Fiz assim para ficar, né? Uma coisa assim, diferente, né? Bom, agora a gente tem como calcular esse K dessa reta mediatriz, tá bom, gente? R é mediatriz. Como que a gente faz? Olha, se ela passa no ponto médio, eu substituo aqui por x, né? 1 por x e quer dizer, o x por 1 e o y também por 1, tá? X e y. E aí a gente vai ter o seguinte, que 2 terços vezes 1, que é o x mais o k de R, é igual a 1. Então, nós temos aqui o seguinte, 2 terços mais k de R é igual a 1. Então, nossa, ficou feia aqui minha implicação, né? Vou caprichar um pouquinho mais aqui, né? Então, gente, subtrair 2 terços ambos os membros, K de R é igual a 1 menos 2 terços, tirando MMC, isso aqui dá 3 menos 2, que dá 1 terço, né? Ou seja, né? Quer dizer, nem precisa implicar, né? O que nós temos aqui é que esse K, coeficiente linear, é 1 terço. Bom, portanto, gente, a nossa reta R, ela tem equação reduzida, y, que é igual a 2 terços de x, mais 1 terço, tá? E essa é a equação da mediatriz, né, do segmento AB, tá? Se você não entendeu, eu peço que você dê uma olhada com calma de novo na solução, porque tinha muita informação, né? Eu não dei uma reta, né? E já pedi para achar uma reta perpendicular. Ela fácil. Você teve que usar aí os conhecimentos, teve que montar a reta. E é assim os problemas de geometria analítica. Você tem que realmente fazer análises, usar o conhecimento que deveria, né, ser dominado de geometria plana. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo aí. É um exemplo, assim,
é bem comum em provas de concursos vestibulares, tá bom? Então eu peço que você preste atenção aí, tá? Tanto no conceito de reta mediatriz, para você revisar, né? Tanto na forma que a gente resolveu esse problema. Bem, chegamos ao final da videoaula, né? Essa videoaula é sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Espero que você tenha entendido os conceitos, entendido aí a demonstração, tá? Sempre eu foco na demonstração, porque eu acredito que o aluno ele deve ter oportunidade de saber de onde vêm as fórmulas e os conceitos, né? Eu não acho correto o aluno aceitar fórmulas do Enem, a fórmula é essa e faz, tá bom? Então, gente, tudo de bom, né? E até a próxima videoaula.